Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A história de Esperanza de la Cruz, Castilha, Espanha, ano de 1847. O reflexo do destino. O outono castelhano pintava as vinhas de dourado quando Dom Rafael de Mendoza cruzou os portões de ferro forjado da vila de Santa Catalina. Suas mãos enluvadas seguravam as rédeas com a firmeza de quem conhecia o peso de carregar um condado, mas seus olhos escuros revelavam uma melancolia que 3 anos de viuvez haviam esculpido em sua alma. Ao seu lado, Carmen, sua filha de 8 anos, observava as ruas empedradas com a curiosidade própria da infância. Seus cachos castanhos dançavam sob o chapéu de veludo azul e havia neles ecos da beleza que um dia havia sido Soledad, sua mãe. A posada, La Casa del Roble, erguia-se diante deles como um refúgio acolhedor, com suas paredes caiadas e janelas adornadas por gerânios vermelhos. Rafael havia escolhido aquele local para resolver questões sobre os vinhedos herdados de Soledad, terras que ainda guardavam o perfume de sua presença. Foi quando desceram da carruagem que o destino teceu seu primeiro fio invisível. Uma jovem garçonete emergiu da penumbra do salão principal, carregando uma bandeja de prata. Seus passos eram silenciosos como os de uma gazela, e havia em seus movimentos uma graça que parecia ensaiada pelos anjos. Usava um vestido simples de linho creme, mas carregava-se com uma dignidade que transformava a modéstia em elegância. Carmen soltou a mão do pai e apontou, seus olhos arregalados de surpresa. Papá, olhe, ela se parece com mamá. As palavras da menina ecoaram no pátio como sinos de igreja em domingo de Páscoa. Rafael ergueu os olhos e sentiu o mundo parar. Ali estava ela, não Soledad, mas sua sombra feita carne. Os mesmos cabelos escuros como noite sem lua, os mesmos olhos que pareciam guardar segredos do oceano, a mesma postura que emanava força silenciosa. A jovem se movia com a graça de quem havia nascido para dançar com o vento, e havia em seu rosto uma serenidade que só as almas puras conseguem cultivar. Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões como se uma mão invisível tivesse apertado seu peito. O cheiro de lavanda que sempre acompanhava Soledad pareceu flutuar no ar, misturado ao aroma de pão fresco que vinha da cozinha. A jovem percebeu o olhar fixo e baixou os olhos, ruborizando como uma rosa em botão. Havia nela uma timidez que contrastava com a força que irradiava, como se fosse uma princesa disfarçada de camponesa. Perdoe-me, senhor, murmurou ela, sua voz doce como mel silvestre. Posso ajudá-los? Rafael não conseguiu responder. As palavras se perderam em sua garganta como pássaros assustados. Carmen se aproximou da jovem com a naturalidade das crianças. Como você se chama? Esperanza, pequena senhora. Esperanza de la Cruz. O nome ecoou no coração de Rafael como uma profecia. Esperanza, esperança. Era como se o universo estivesse sussurrando segredos que ele ainda não sabia decifrar. Sem conseguir suportar a intensidade daquele momento, Rafael pegou Carmen pela mão e saiu abruptamente da posada,
deixando para trás a jovem perplexa e um mistério que mudaria suas vidas para sempre. Que segredos guardava aquela semelhança impossível? E por que o coração de Rafael batia como se reconhecesse uma alma que nunca havia encontrado? Ecos do passado. 2 dias se arrastaram como séculos na mente perturbada de Rafael. Ele havia deixado Carmen aos cuidados de sua aia na hacienda e retornara sozinho a Santa Catalina, movido por uma inquietação que não conseguia nomear. A manhã estava envolta em névoa quando ele se dirigiu discretamente aos fundos da posada. Ali encontrou Dom Tomás, o proprietário, um homem robusto de meia-idade, com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que guardavam a astúcia dos comerciantes experientes. "Ah, Dom Rafael!" exclamou Tomás, limpando as mãos no avental. "Que honra tê-lo novamente por aqui. Em que posso servi-lo?" Rafael escolheu suas palavras com cuidado, como quem pisa em solo sagrado. "A jovem que trabalha para o Senhor, Esperanza. Há quanto tempo está em sua casa?" Tomás franziu o senho, uma sombra de proteção cruzando seu rosto. "Desde que era uma criança, meu senhor. Chegou ao convento de Santa Teresa quando tinha apenas 4 anos. As freiras me pediram para criá-la quando elas não puderam mais mantê-la. Trabalha duro, é honesta como o dia é longo. E sua família? Não tem ninguém no mundo, senhor conde. Por isso carrega o sobrenome de la Cruz. É o que dão às órfãs sem nome." A voz de Tomás ganhou um tom protetor. "Se me permite a ousadia, espero que suas intenções sejam honoráveis. Esperanza é como uma filha para mim." Rafael assentiu gravemente, compreendendo a preocupação do homem. "Pode ter certeza de que sim, Dom Tomás." Naquela tarde, Rafael caminhou pelas ruas estreitas de Santa Catalina, tentando ordenar os pensamentos que se agitavam em sua mente como folhas ao vento. A semelhança entre Esperanza e Soledad não era apenas física, havia algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia explicar. Passando pela igreja de Santa Catalina, decidiu entrar. O interior estava mergulhado na penumbra dourada das velas, e o cheiro de incenso criava uma atmosfera de mistério sagrado. Rafael se ajoelhou diante do altar e fechou os olhos. "Soledad", sussurrou para o silêncio, "que mistério é este que puseste em meu caminho?" Como se em resposta à sua prece, uma memória emergiu nítida em sua mente. Soledad, em seus últimos dias, delirando com febre, murmurando sobre uma irmã perdida, sobre sonhos com jardins que não conhecia, sobre vozes familiares que ouvia no vento. Na época, ele havia atribuído tudo à enfermidade, mas agora, Rafael abriu os olhos e sua respiração se acelerou. Seria possível que Soledad tivesse uma irmã que havia sido separada dela ainda na infância? Saindo da igreja com passos apressados, dirigiu-se novamente à posada. Encontrou Esperanza no jardim dos fundos, estendendo roupas no varal. Ela se movia com a mesma graça etérea, e quando o vento brincou com seus cabelos, Rafael teve que se apoiar no muro de pedra. Era Soledad, e ao mesmo tempo, não era. Era como ver um reflexo em águas turvas, familiar e estranho ao mesmo tempo. Esperanza o percebeu e fez uma reverência respeitosa. "Boa tarde, senhor conde." "Boa tarde, Esperanza." Rafael hesitou. Depois perguntou: Você se lembra de algo de sua infância? Antes de chegar ao convento, os olhos dela se tornaram distantes, como se tentasse capturar borboletas de memória. "Às vezes tenho sonhos, senhor. Jardins com flores brancas, música de piano, uma boneca de porcelana quebrada. Mas não sei se são lembranças ou apenas fantasias de uma mente solitária." O coração de Rafael disparou. Soledad havia crescido em jardins repletos de jasmins brancos, tocava piano desde criança, e sua boneca favorita havia se quebrado quando ela tinha 5 anos. Que segredos o passado guardava? E que forças misteriosas haviam trazido Esperanza até seu caminho? Há visões na penumbra. As noites de Esperanza começaram a ser visitadas por sonhos que pareciam mais reais que a própria realidade. Ela caminhava por jardins que nunca havia visto, mas que conhecia como se tivesse crescido neles. Ouvia melodias de piano que faziam seu coração acelerar de nostalgia por algo que não compreendia. Na penumbra de seu pequeno quarto acima da posada, Esperanza se debatia entre o sono e a vigília, enquanto visões dançavam atrás de suas pálpebras fechadas. Havia uma criança, uma menina de cabelos escuros como os seus,
que brincava com uma boneca de porcelana no meio de rosas brancas. A boneca caía, quebrando-se em 1000 pedaços, e a menina chorava lágrimas que pareciam formar um rio. Esperança despertava com o rosto molhado, sem saber se as lágrimas eram da criança dos sonhos ou suas próprias. Dom Tomás notou sua inquietação crescente. Durante o café da manhã, observou as olheiras que emolduravam os olhos oceânicos de sua protegida. Menina, você não tem dormido bem. Está pálida como a lua nova. Esperança baixou os olhos, mexendo distraidamente no mingau de aveia. São apenas sonhos, Dom Tomás. Nada mais. Sonhos ou pesadelos. Ele se inclinou para a frente, a preocupação evidente na voz. Desde que aquele nobre apareceu por aqui, você anda diferente. Cuidado, Esperança. Homens como ele brincam com moças da nossa condição e depois partem, deixando corações partidos para trás. As palavras de Tomás encontraram eco nos temores que ela própria carregava. Mas havia algo no olhar de Dom Rafael que não parecia leviano ou predatório. Era um olhar de reconhecimento, como se ele visse nela algo que ela mesma desconhecia. Naquela tarde, enquanto servia os hóspedes no salão principal, Esperança percebeu um movimento na janela. Dom Rafael estava ali, do lado de fora, observando-a com aquele mesmo olhar intenso que a fazia sentir-se transparente. Quando seus olhos se encontraram através do vidro, uma corrente elétrica pareceu atravessar o ar. Esperança sentiu suas bochechas arderem e rapidamente desviou o olhar, mas a sensação de ser vista, verdadeiramente vista, permaneceu gravada em sua alma. À noite, os sonhos se intensificaram. Desta vez, ela se via tocando piano em um salão magnífico, suas mãos deslizando pelas teclas como se conhecessem cada nota de memória. Do outro lado do salão, uma figura feminina a observava. Uma mulher de extraordinária beleza, vestida de azul celeste, que estendia os braços em sua direção. Hermana, sussurrava a figura. Mi querida hermana. Esperança acordou sobressaltada, o coração batendo como tambores de guerra. A palavra hermana ecoava em sua mente com uma familiaridade dolorosa. Irmã. Mas ela nunca havia tido uma irmã. Ou havia. Levantou-se e caminhou até a pequena janela de seu quarto. Lá fora, a lua cheia banhava as ruas de Santa Catalina com luz prateada. Havia algo se movendo em sua vida, como placas tectônicas se deslocando sob a superfície da terra. Ela podia sentir que uma mudança se aproximava, inexorável como a maré. Encostou a testa no vidro frio da janela e sussurrou para a noite. Quem sou eu realmente? Como se o universo tivesse ouvido sua pergunta, no dia seguinte chegaria uma carta que mudaria o curso de sua existência para sempre. Que forças misteriosas estavam orquestrando seu destino? E por que seus sonhos pareciam memórias de uma vida que nunca havia vivido? A proposta do destino. Amanhã trouxe consigo um jovem mensageiro, vestido com as cores da Casa Mendoza, azul e dourado como o céu ao amanhecer. Ele entregou a Dom Tomás uma carta lacrada com o selo do condado, e o ar da posada se encheu de expectativa. Tomás leu a missiva com o senho franzido, suas mãos tremendo ligeiramente. Esperança, que organizava as louças do desjejum, percebia que o destino estava batendo à sua porta com passos de gigante. É para você, disse Tomás finalmente, estendendo-lhe o papel pergaminho. Uma proposta de Dom Rafael de Mendoza. As mãos de Esperança tremeram quando ela desdobrou a carta. A caligrafia era elegante, cada letra formada com o cuidado de quem havia sido educado nas melhores escolas. Estimada senhorita Esperança de la Cruz, dirijo-me a vós com uma proposta respeitosa e honrosa. Minha filha Carmen necessita de companhia feminina adequada durante nossa estadia na região. Sua presença demonstrou ter um efeito benéfico sobre a criança, que perdeu sua mãe há 3 anos. Ofereço-vos alojamento em nossa hacienda, alimentação adequada e compensação justa pelos serviços como dama de companhia temporária. Vossa reputação e virtude serão protegidas sob minha palavra de honra. Aguardo vossa resposta com a expectativa de que considereis favoravelmente esta proposta. Respeitosamente, Dom Rafael de Mendoza, Conde de Valdemar. Esperança leu a carta 2 vezes, seu coração batendo como pássaro engaiolado. Havia nas palavras formais uma corrente subterrânea de algo mais profundo, como se cada frase carregasse significados ocultos. Não, disse Tomás categoricamente.
É perigoso, menina. Nobres não contratam órfãs por caridade. Há sempre segundas intenções. Mas Esperança sentia algo diferente. Uma voz interior sussurrava que aquela proposta não era coincidência, mas chamado. Era como se o destino estivesse oferecendo-lhe uma porta para um mundo que ela sempre havia sentido que pertencia, mas nunca havia conseguido alcançar. E se for uma oportunidade, Dom Tomás? Murmurou ela, redobrando a carta com cuidado. E se for minha chance de descobrir quem realmente sou? Você é Esperança de la Cruz, uma moça honesta e trabalhadora. Isso deveria ser suficiente. Mas não era suficiente. Não para alguém que sonhava com jardins desconhecidos e ouvia músicas que nunca havia aprendido. Não para alguém que sentia um vazio no peito, como se uma parte de sua alma estivesse perdida em algum lugar do mundo. Naquela tarde, Esperança caminhou até a igreja de Santa Catalina e se ajoelhou diante da imagem da Virgem. As velas tremulavam como estrelas terrestres e o silêncio era denso como veludo. Mãe Santíssima, orou ela em silêncio, mostra-me o caminho. Se esta proposta vem de ti, dá-me coragem para aceitá-la. Se é tentação, dá-me força para resistir. Como resposta, sentiu uma paz estranha descer sobre seus ombros como manto invisível. Era como se uma presença maternal a abraçasse, sussurrando que não havia nada a temer. Quando retornou à posada, sua decisão estava tomada. Vou aceitar, anunciou a Tomás, que deixou cair a caneca de vinho que segurava. Esperança, pelo amor de Deus. Minha decisão está tomada, repetiu ela com uma firmeza que a surpreendeu. Sinto que devo ir. Há algo me chamando naquela direção, algo maior que minha vontade. Tomás a olhou por um longo momento, vendo pela primeira vez a mulher forte que ela estava se tornando. Se é assim, que Deus te proteja. Mas lembra-te, sempre terás um lar aqui, não importa o que aconteça. Esperança escreveu sua resposta naquela mesma noite, à luz de velas que dançavam como fadas douradas. Cada palavra era uma ponte queimada, cada frase um passo em direção ao desconhecido. Que mistérios aguardavam na hacienda dos Mendoza? E por que seu coração cantava de alegria quando deveria estar trêmulo de medo? O despertar de memórias adormecidas. A carruagem dos Mendoza surgiu na manhã seguinte como uma aparição dourada, puxada por 2 cavalos baios que reluziam sob o sol castelhano. Esperança havia arrumado seus poucos pertences em uma pequena valise de couro, algumas mudas de roupa, o rosário que ganhara das freiras, um livro de orações e uma pequena estampa de Santa Teresa. Dom Rafael desceu da carruagem com a elegância natural da nobreza, mas havia uma tensão em seus movimentos que não passou despercebida. Usava um paletó azul marinho que realçava seus olhos escuros, e quando cumprimentou Esperança, ela percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Senhorita Esperança, disse ele fazendo uma reverência respeitosa. É uma honra tê-la conosco. A voz dele tinha um timbre grave que ressoava em algum lugar profundo de sua alma, como ecos de um sino que ela havia ouvido em sonhos. Esperança fez uma reverência e permitiu que ele a ajudasse a subir na carruagem. Durante a viagem através dos campos dourados de Castilha, Carmen tagarelava alegremente sobre suas bonecas, seus livros e os jardins da hacienda. Mas Esperança mal ouvia as palavras da menina. Estava hipnotizada pela paisagem que se desdobrava diante dela. Uma paisagem que parecia familiar, como se já tivesse viajado por aquela estrada em outras vidas. Olhe, Esperança, exclamou Carmen, apontando para um vale verdejante. Ali é nossa casa. A hacienda dos Mendoza se erguia no horizonte como um palácio de contos de fadas. Era uma construção majestosa de pedra clara, com torres redondas e jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Havia algo de majestoso e melancólico ao mesmo tempo, como uma grande dama que havia visto muito amor e muito sofrimento. Quando a carruagem atravessou os portões de ferro forjado, Esperança sentiu uma vertigem estranha. Era como se estivesse retornando a um lugar que conhecia intimamente, embora soubesse que nunca havia estado ali antes. Dom Patrício, o mordomo, um homem alto e solene de cabelos grisalhos, recebeu-os na entrada principal. Seus olhos se arregalaram quando viu Esperança, e por um momento pareceu que havia visto um fantasma. Meu Deus, murmurou ele, benzendo-se. A semelhança é extraordinária. Rafael lançou-lhe um olhar de advertência, e Patrício se recompôs rapidamente.
Perdoe-me, senhorita. Seja bem-vinda à Casa Mendoza. Carmen pegou Esperança pela mão e a conduziu através de corredores ornamentados com tapeçarias antigas e retratos de ancestrais de olhos sérios. Os passos ecoavam no mármore polido e havia no ar um aroma sutil de rosas e lavanda que fazia o coração de Esperança acelerar sem que ela soubesse por quê. Este é o salão de música, anunciou Carmen, abrindo uma porta dupla de carvalho. Mamá costumava tocar piano aqui. O salão era magnífico, com janelas altas que deixavam entrar cascatas de luz dourada. No centro, um piano de cauda negro reluzente aguardava como um animal adormecido. Esperança se aproximou do instrumento e, sem pensar, deixou seus dedos deslizarem sobre as teclas. A melodia que emergiu era doce e melancólica, uma canção que ela não sabia que conhecia. Carmen bateu palmas encantada. Você toca piano, como mamá costumava tocar. Esperança retirou as mãos das teclas como se elas estivessem em brasa. Como havia sabido tocar aquela melodia? De onde vinha aquela música que parecia brotar diretamente de sua alma? Rafael apareceu na porta do salão e seu rosto estava pálido como pergaminho. Havia em seus olhos uma mistura de dor e espanto que fez Esperança sentir que havia transgredido alguma fronteira invisível. Perdoe-me, disse ela rapidamente. Não deveria ter... Não, interrompeu ele, sua voz rouca. Por favor, continue. Faz muito tempo que não há música nesta casa. Naquela noite, Esperança foi alojada em um quarto no segundo andar, decorado com móveis antigos e cortinas de seda azul. Da janela, podia ver os jardins banhados pela luz da lua, e havia algo naquela vista que a fazia sentir-se em casa e nostálgica ao mesmo tempo. Enquanto escovava os cabelos diante do espelho, uma memória fugaz atravessou sua mente. Uma mulher de extraordinária beleza, escovando cabelos idênticos aos seus diante de um espelho similar, cantarolando a mesma melodia que ela havia tocado no piano. Quem era aquela mulher dos seus sonhos? E por que tudo naquela casa despertava ecos de uma vida que ela tinha certeza de nunca ter vivido? O espelho da alma. Os dias na hacienda fluíam como um rio tranquilo, mas carregado de correntes ocultas. Esperança se adaptou rapidamente à rotina, acompanhar Carmen em seus estudos, caminhar pelos jardins perfumados e participar das refeições familiares onde o silêncio falava mais alto que as palavras. Carmen se apegara a ela com a intensidade das crianças órfãs de mãe. A menina seguia a Esperança por toda parte, segurando sua mão com uma confiança que tocava profundamente o coração da jovem. Tia querida, disse Carmen uma manhã, enquanto bordavam juntas no jardim de rosas. Suas mãos são macias como as de mamá eram. A palavra tia, tia, ecoou no coração de Esperança com uma familiaridade dolorosa. Era como se a menina estivesse nomeando algo que já existia, uma conexão que transcendia a lógica. Rafael observava essas interações da distância, sempre presente, mas mantendo uma respeitosa reserva. Havia em seus olhos uma intensidade que deixava a Esperança nervosa e curiosa ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse tentando decifrar um enigma escrito em sua face. Foi numa tarde dourada de outubro que o destino decidiu revelar mais uma de suas cartas. Esperança havia se perdido nos corredores labirínticos da casa, procurando Carmen para a lição de bordado. Abriu uma porta que pensava levar à biblioteca e se viu em um pequeno salão íntimo, decorado com móveis delicados e fotografias em molduras de prata. Mas foi o retrato acima da lareira que a fez parar como se tivesse levado um tiro. Ali estava ela, ou quase ela. A mulher no retrato tinha seus mesmos cabelos escuros, seus mesmos olhos oceânicos, a mesma expressão serena que ela via no espelho cada manhã. Mas havia diferenças sutis. A linha do nariz ligeiramente distinta, o sorriso um pouco mais amplo, uma marca de nascença que Esperança não possuía. Esperança se aproximou do retrato com passos trêmulos. Embaixo da moldura dourada, uma placa de bronze trazia a inscrição: Soledade Mendoza, Condessa de Valdemar, 1821-1844. A semelhança era tão extraordinária que Esperança sentiu o quarto girar ao seu redor. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou no espaldar de uma poltrona, lutando contra uma vertigem que ameaçava derrubá-la. Foi assim que Rafael a encontrou, pálida como cera,
contemplando o retrato de sua falecida esposa com olhos arregalados de choque. Esperança! Ele correu até ela, segurando-a pelos ombros. Você está bem? Ela se virou para ele, seus olhos úmidos de lágrimas que não compreendia. Quem é ela? Rafael hesitou como se as palavras fossem vidro moído em sua garganta. Soledad, minha esposa, a mãe de Carmen. Mas ela se parece comigo, sussurrou Esperança, terminando a frase que ele não conseguia pronunciar. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Rafael ainda segurava seus ombros, e ela podia sentir o tremor que percorria as mãos dele. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de dor, esperança e medo que a fazia querer consolá-lo e fugir ao mesmo tempo. Eu não entendo, murmurou ela. Como é possível? Eu também não sei, admitiu Rafael, sua voz carregada de emoção. Desde o primeiro momento que a vi, senti como se Soledad tivesse voltado. Mas você não é ela. Você é diferente. Sou o quê? Rafael soltou seus ombros e se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Não sei. Um milagre. Um mistério. Uma segunda chance que o destino me oferece. Naquela noite, Esperança mal conseguiu fechar os olhos. O retrato de Soledad dançava atrás de suas pálpebras, e ela se perguntava que forças cósmicas haviam criado duas mulheres tão parecidas. Seria coincidência? Seria destino? Ou seria algo mais profundo e misterioso? No andar de baixo, Rafael também estava acordado, olhando pela janela para as estrelas que brilhavam como diamantes no céu castelhano. Ele sabia que estava caminhando por terreno perigoso, que seu coração estava se abrindo para sentimentos que poderiam destruí-lo novamente. Mas havia algo em Esperança que ia além da semelhança física. Era como se ela carregasse a essência de Soledad, mas purificada, intensificada. Era Soledad e, ao mesmo tempo, era alguém completamente novo, alguém que ele estava começando a amar com uma intensidade que o assustava. Que segredos o passado ainda revelaria? E seria possível que duas almas pudessem ser tão conectadas que uma pudesse encontrar a outra através do tempo e da morte? A relíquia do coração. A descoberta do retrato havia criado uma tensão invisível que pairava sobre a hacienda como nuvens de tempestade. Esperança se movia pelos corredores com uma nova consciência de si mesma, como se cada espelho fosse um portal para mistérios que ela temia descobrir. Foi numa manhã chuvosa de novembro que o destino decidiu revelar mais uma peça do quebra-cabeças cósmico que envolvia suas vidas. Esperança estava na biblioteca, ajudando Carmen com as lições de francês, quando a menina derrubou seu estojo de lápis. Alguns rolaram para debaixo de uma escrivaninha antiga de madeira escura. Quando Esperança se abaixou para recuperá-los, percebeu que uma das gavetas estava entreaberta. Curiosa, puxou a gaveta delicadamente. Estava vazia, exceto por um pequeno objeto envolvido em seda azul no fundo. Suas mãos tremeram quando desembrulharam o tecido, revelando um rosário de pérolas de extraordinária beleza. Cada conta era perfeitamente redonda e lustrava como lágrima de anjo. O crucifixo era de prata trabalhada, com detalhes tão finos que pareciam ter sido esculpidos por fadas. No momento em que tocou as pérolas, Esperança foi assaltada por uma visão tão nítida que parecia mais real que a própria realidade. Viu-se ajoelhada numa capela dourada, suas mãos segurando aquele mesmo rosário, orando com uma devoção que vinha das profundezas da alma. Podia sentir o perfume de incenso, ouvir o murmúrio de orações latinas, sentir a paz que apenas a fé verdadeira pode proporcionar. Esperança? A voz de Carmen a trouxe de volta ao presente. Você está bem? Ficou muito pálida. Esperança olhou para o rosário em suas mãos, depois para Carmen. Este rosário, de quem era? De mamá, respondeu Carmen simplesmente. Ela sempre o carregava. Papá disse que desapareceu depois que ela foi para o céu. Naquele momento, Rafael apareceu na porta da biblioteca. Seus olhos se fixaram no rosário nas mãos de Esperança e seu rosto se tornou lívido como pergaminho antigo. Onde encontrou isso? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Na gaveta, respondeu Esperança, estendendo o rosário como se fosse uma oferta sagrada. Carmen disse que era de sua esposa. Rafael se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um altar. Suas mãos tremeram quando tocou as pérolas. Procurei por este rosário durante 3 anos. Revirei a casa inteira.
Pensei que tivesse sido roubado ou perdido para sempre. Talvez quisesse ser encontrado, murmurou Esperança, sem saber de onde vinham aquelas palavras. Talvez estivesse esperando pelas mãos certas. Os olhos de Rafael encontraram os dela, e naquele momento passou entre eles uma corrente de compreensão que transcendia as palavras. Era como se o rosário fosse um elo entre o passado e o presente, entre Soledad e Esperança, entre o que foi e o que poderia ser. Fique com ele, disse Rafael suavemente. Soledad teria ficado feliz sabendo que está em suas mãos. Naquela noite, Esperança segurou o rosário contra o peito enquanto orava. Cada pérola parecia pulsar com vida própria, e ela sentia uma conexão espiritual que não conseguia explicar. Era como se Soledad estivesse sussurrando através das contas sagradas, compartilhando sua fé e sua força. Quando finalmente adormeceu, sonhou que caminhava por um jardim celestial ao lado de uma mulher de extraordinária beleza. A mulher lhe entregava o rosário com um sorriso cheio de amor. Para você, irmã de minha alma, para que nunca se esqueça de que o amor verdadeiro nunca morre. Esperança acordou com lágrimas nos olhos e uma certeza crescente de que sua chegada àquela casa não era coincidência, mas parte de um plano divino que ela estava apenas começando a compreender. Que outros segredos aguardavam para serem revelados? E por que sentia que Soledad não estava realmente morta, mas vivendo através dela de alguma forma misteriosa? Os arquivos da verdade. O outono se aprofundava quando Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. As semelhanças entre Esperança e Soledad, os sonhos da jovem, o rosário misteriosamente encontrado, tudo apontava para uma conexão que ia além da coincidência. Foi numa manhã crispe de dezembro que chamou Dom Patrício, seu mordomo de confiança, para uma conversa privada em seu escritório. O cômodo estava repleto de livros antigos e documentos familiares, e o cheiro de couro e pergaminho criava uma atmosfera de solenidade. Patrício, disse Rafael, indicando uma poltrona diante de sua escrivaninha. Preciso que faça uma viagem para mim, para Valladolid. O mordomo, um homem de 60 anos que servia a família há décadas, franziu o senho. Valladolid, senhor. Posso perguntar o motivo? Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando Esperança que brincava com Carmen no jardim. Mesmo à distância, a graça de seus movimentos o deixava hipnotizado. Quero que investigue nos arquivos da província. Procure registros sobre a adoção de Soledad pelos meus sogros em 1829. Quero saber tudo. De onde ela veio, se tinha família, se havia irmãos. Patrício se endireitou na cadeira, compreendendo a gravidade do pedido. O senhor suspeita que a senhorita Esperança... Não sei o que suspeito, admitiu Rafael. Mas as semelhanças são impossíveis de ignorar. E há coisas que ela sabe, coisas que faz, como se carregasse memórias que não são suas. Patrício partiu na manhã seguinte, levando cartas de recomendação e moedas de ouro suficientes para abrir as portas mais bem guardadas. Rafael sabia que estava navegando em águas perigosas. Se suas suspeitas se confirmassem, teria que enfrentar verdades que poderiam abalar os alicerces de tudo em que acreditava. Enquanto isso, na hacienda, os dias passavam numa dança delicada de aproximação e reserva. Rafael ensinava Esperança a tocar piano, suas mãos guiando as dela sobre as teclas numa intimidade que fazia ambos tremerem. Ela aprendia com uma facilidade sobrenatural, como se a música estivesse dormindo em suas veias, aguardando apenas para ser despertada. Durante as caminhadas pelos vinhedos, conversavam sobre literatura, filosofia e arte. Esperança revelava uma inteligência refinada, que contrastava com sua humilde origem, citando autores que uma órfã criada numa posada não deveria conhecer. Como conhece as obras de Cervantes? Perguntou Rafael numa tarde dourada, enquanto passeavam entre as vinhas carregadas de uvas maduras. Esperança hesitou, tocando delicadamente uma folha dourada. Não sei ao certo. Às vezes as palavras simplesmente vêm, como se alguém as tivesse plantado em minha mente enquanto eu dormia. E os sonhos, ainda os tem? Cada vez mais claros, confessou ela, parando para olhá-lo. Vejo jardins que conheço, mas nunca visitei. Ouço conversas em idiomas que não aprendi. Sinto saudades de pessoas que nunca encontrei. Rafael sentiu seu coração acelerar. Cada revelação confirmava suas suspeitas crescentes. Esperança, se descobríssemos que você não é quem pensa que
que sua vida foi diferente do que sempre acreditou. Isso a assustaria? Ela considerou a pergunta, seus olhos perdidos no horizonte dourado. Acho que me aliviaria, na verdade. Sempre senti que faltava alguma peça em minha vida, como um quebra-cabeças incompleto. Se descobrir quem realmente sou me trouxer paz, enfrentarei qualquer verdade. 2 semanas depois, Dom Patrício retornou de Valladolid com um semblante grave e uma pasta de documentos que tremiam em suas mãos. Rafael o recebeu em seu escritório, as cortinas fechadas para garantir privacidade. Bem? Perguntou Rafael, mal conseguindo controlar a ansiedade. Patrício abriu a pasta com solenidade. Senhor, o que descobri vai além de suas suspeitas mais ousadas. A senhorita Soledad foi adotada pelos Mendoza em março de 1829, mas os registros mostram que ela não estava sozinha quando chegou ao convento. Rafael se inclinou para a frente. Continue. Havia uma irmã, uma criança da mesma idade, possivelmente gêmea. Os documentos falam de um escândalo no convento de Santa Isabel, onde freiras desonestas vendiam órfãs para famílias nobres. Muitas crianças foram separadas de seus irmãos durante esse período. As mãos de Rafael tremeram quando pegou os documentos. Ali, em tinta desbotada, estava a prova do que seu coração já sabia. E esta irmã foi enviada para o convento de Santa Teresa com identidade falsa. As datas coincidem perfeitamente com a chegada da senhorita Esperanza. Rafael fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao seu redor. Esperanza não era apenas parecida com Soledad. Ela era sua irmã gêmea, separada ainda na infância por ganância e corrupção. Que revelação dolorosa! Como contaria a Esperanza que ela havia passado a vida inteira longe da irmã, que nunca soube que existia? E como lidaria com o fato de que estava se apaixonando pela irmã de sua falecida esposa? O jardim dos sentimentos proibidos. Os dias que se seguiram à descoberta de Patrício foram os mais tumultuosos da vida de Rafael. Ele carregava o peso de uma verdade que poderia destruir ou libertar, que poderia trazer paz ou causar dor insuportável. Observava a Esperanza com novos olhos, vendo nela não apenas a semelhança com Soledad, mas a própria irmã que sua esposa havia perdido. Durante 3 noites ele não conseguiu dormir, caminhando pelos corredores como alma penada, lutando com o dilema moral que se abatia sobre ele. Como poderia estar se apaixonando pela irmã de Soledad? Seria traição ou seria o destino oferecendo uma segunda chance de amor? Esperanza percebeu sua mudança de humor. Durante as lições de piano, ele se mostrava distante, seus dedos tremendo quando tocavam os dela por acidente. Nos passeios pelos jardins, ele mantinha uma distância respeitosa que não existia antes. Foi numa tarde de dezembro, com o ar crispe e o céu pintado de tons alaranjados, que ela decidiu confrontá-lo. Encontrou-o na biblioteca, folheando distraidamente um livro de poesias. Mas era óbvio que sua mente estava em outro lugar. Dom Rafael, disse ela suavemente, fechando a porta atrás de si. Fiz algo que o ofendeu? Ele ergueu os olhos, e ela viu neles uma tempestade de emoções. Não, Esperanza, nunca. Então por que me evita? Por que não me olha nos olhos como antes? Rafael fechou o livro e se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu violeta. Porque descobri coisas que mudam tudo. Esperanza sentiu o coração acelerar. Que coisas? Ele se virou para ela e havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Sobre você, sobre Soledad, sobre o passado que foi roubado de vocês duas. Durante a hora seguinte, Rafael contou tudo. Os documentos de Patrício, o escândalo do convento, a separação forçada de 2 irmãs gêmeas que cresceram sem saber da existência uma da outra. Esperanza ouviu em silêncio, suas mãos apertadas no colo, seu rosto pálido como lua nova. Quando ele terminou, o silêncio envolveu a biblioteca como véu pesado. Esperanza se levantou lentamente e caminhou até o espelho que adornava uma das paredes. Olhou para seu reflexo por um longo momento, depois sussurrou: Soledad, minha irmã. Sua voz se quebrou. Passei toda a vida sentindo que faltava metade de mim e agora sei por quê. Rafael se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Esperanza, ela morreu sem saber que eu existia, continuou Esperanza, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu vivi sem saber que tinha uma família. Mas agora você sabe. E tem Carmen, que é sua sobrinha. E tem... O quê? Ela se virou para ele.
O que mais tenho? Rafael hesitou, depois disse as palavras que havia estado guardando no coração. Tem meu amor. O ar na biblioteca se tornou denso como mel. Esperança o olhou com olhos arregalados. Como pode dizer isso? Sou irmã de sua esposa. Seria o quê? Errado? Rafael se aproximou mais. Ou seria o destino nos dando uma segunda chance? Soledade está morta há 3 anos, Esperança. Mas você está viva. Você está aqui. Não posso, sussurrou ela, recuando. Não posso tomar o lugar de minha irmã. Você não está tomando o lugar de ninguém, disse Rafael fervorosamente. Você está criando seu próprio lugar, em meu coração, em minha vida, em minha alma. Esperança fechou os olhos, lutando contra sentimentos que haviam crescido silenciosamente durante todos aqueles dias de convivência. E se o que sinto por você for apenas o eco do que ela sentiu? E se for apenas confusão nascida da semelhança? Rafael estendeu a mão tocando delicadamente seu rosto. Então descobriremos juntos. Mas não pode negar que há algo entre nós, algo que vai além da razão ou das convenções. Esperança abriu os olhos e se perdeu nos dele. Havia ali uma intensidade que a fazia tremer, uma verdade que não podia mais negar. Lentamente, inclinou o rosto na palma da mão dele. Tenho medo. Eu também, admitiu ele. Mas tenho mais medo de desperdiçar esta chance que o destino nos deu. Naquela noite, ambos ficaram acordados até tarde, cada um em seu quarto, sabendo que haviam cruzado uma linha invisível. O amor havia brotado entre eles como flor selvagem, belo e proibido, prometendo tanto deleite quanto dor. Mas como o amor verdadeiro sempre sobrevive às tempestades que o cercam, e que forças tentariam separá-los antes que pudessem encontrar a felicidade? Tempestades no horizonte. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica à hacienda. Rafael e Esperança se moviam um ao redor do outro numa dança delicada de atração e resistência, seus olhos se encontrando através dos cômodos, como pássaros que procuram pouso seguro. Carmen percebeu a mudança no ar com a intuição própria das crianças. Durante o café da manhã, observava o pai e sua nova tia com um sorriso secreto, como se guardasse um segredo precioso. Papá, disse ela numa manhã, enquanto brincavam no jardim de inverno. Esperança vai ficar conosco para sempre. Rafael, que podava rosas com movimentos distraídos, parou e olhou para a filha. Por que pergunta isso, pequena? Porque você fica feliz quando ela está perto. E ela também. Como mamá ficava feliz quando vocês dançavam no salão. As palavras inocentes da menina atingiram Rafael como flechas certeiras. Era verdade. A presença de Esperança trazia luz a cantos de sua alma que haviam permanecido sombrios desde a morte de Soledad. Naquela tarde, ele a encontrou na biblioteca, lendo um livro de poesias à luz dourada que entrava pelas janelas altas. Havia nela uma serenidade que o deixava hipnotizado. Ela parecia uma pintura renascentista ganhando vida. Posso interrompê-la? Perguntou ele, parado na entrada. Esperança ergueu os olhos e um rubor delicado coloriu suas bochechas. Sempre, Dom Rafael. Ele se sentou na poltrona ao lado da dela, mantendo distância respeitosa. Há algo que preciso lhe contar. Sobre Soledad. O nome da irmã morta sempre fazia Esperança estremecer ligeiramente. O que sobre ela? Encontrei o diário dela. Havia escondido numa gaveta secreta de nossa antiga alcova. Rafael hesitou. Nele, ela escrevia sobre sonhar com uma irmã perdida, sobre sentir-se incompleta, sobre ouvir vozes familiares no vento. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas. Ela sabia? De alguma forma, sim. O coração dela sabia o que a mente havia esquecido. Rafael se inclinou para a frente. Esperança, creio que vocês duas estavam conectadas mesmo à distância, que o amor entre irmãs é mais forte que qualquer separação. Esperança fechou o livro e o segurou contra o peito. Posso ler o diário? Claro, pertence a você tanto quanto pertenceu a ela. Naquela noite, Esperança leu cada página do diário de Soledad à luz de velas que dançavam como fadas douradas. Cada palavra era um punhal em seu coração, mas também um bálsamo. Soledad escrevia sobre sonhos idênticos aos seus, sobre a sensação de que faltava algo essencial em sua vida, sobre momentos em que sentia a presença de alguém que não conseguia ver. Uma entrada em particular a fez chorar. Hoje sonhei novamente com ela, a irmã que meu coração insiste que existe. Caminhávamos de mãos dadas por um jardim de jasmins e ela me chamava pelo nome.
Quando acordei, meu travesseiro estava molhado de lágrimas. Rafael diz que são apenas fantasias, mas como podem ser fantasias se doem tanto? Como se pode sentir saudade de alguém que nunca se conheceu? Esperança fechou o diário e chorou, pela irmã que perdeu sem nunca ter tido, pelos anos desperdiçados em separação, pela injustiça de um destino cruel que havia separado duas almas gêmeas. Mas enquanto chorava, uma certeza crescia em seu coração. Soledad não estava realmente morta. Vivia através dela, em seus gestos, em seus sonhos, na música que tocava sem ter aprendido. E se Soledad aprovava o amor que nascia entre ela e Rafael, quem era ela para negá-lo? Na manhã seguinte, Esperança procurou Rafael nos estábulos, onde ele escovava seu cavalo favorito. Havia uma determinação em seus passos que ele reconheceu imediatamente. Decidi, disse ela sem preâmbulos. Não vou mais lutar contra o que sinto. Rafael parou de escovar o cavalo e se virou lentamente. Esperança. Soledad escreveu no diário que tudo o que queria era ver você feliz novamente, que preferia que você amasse outra a viver para sempre na solidão. Ela se aproximou. Se nosso amor é pecado, que Deus nos perdoe, mas não posso mais fingir que não existe. Rafael largou a escova e caminhou até ela. Quando a tomou nos braços, foi como se duas metades de uma alma finalmente se reencontrassem. O beijo que compartilharam foi suave como oração, intenso como tempestade, e selou um amor que nem a morte nem o escândalo conseguiriam destruir. Mas enquanto se beijavam sob o céu dourado de Castila, nem imaginavam que olhos invejosos os observavam da distância, e que tempestades sociais se aproximavam como nuvens negras no horizonte. Que forças tentariam destruir seu amor nascente? E como enfrentariam as tempestades que estavam por vir? Teraventos de escândalo. A notícia do romance entre o conde de Valdemar e a órfã da posada se espalhou pela região como fogo em palha seca. Os salões aristocráticos de Castila fervilhavam com sussurros escandalosos, e as línguas maldosas teciam histórias cada vez mais fantasiosas sobre a situação. Dom Fernando de Altamirano, um conde vizinho que sempre invejara as terras prósperas dos Mendoza, foi um dos primeiros a espalhar veneno. É uma vergonha para toda a nobreza castelhana, declarou ele durante um sarau na casa de Dona Esperança de Córdoba. Rafael perdeu completamente o juízo. Primeiro casa-se com uma órfã adotada, agora rebaixasse ainda mais com outra bastarda. As palavras encontraram solo fértil nos corações mesquinhos. Logo, cartas anônimas chegavam à hacienda, algumas ameaçadoras, outras simplesmente cruéis. Uma delas, escrita em caligrafia feminina, dizia apenas: "Lembre-se de seu lugar, criada." Esperança lia essas cartas em silêncio, cada palavra como espinho em sua carne. Rafael as queimava na lareira, mas não conseguia queimar a dor que via nos olhos da mulher que amava. "Talvez devêssemos ser mais discretos", sugeriu ela numa tarde, enquanto passeavam pelos jardins gelados de janeiro. "Tá, discretos." Rafael parou e se virou para ela. "Esperança, não vou esconder meu amor como se fosse algo vergonhoso, mas está causando escândalo. Sua reputação... Que se dane minha reputação", disse ele fervorosamente. "Prefiro ser desprezado pelos tolos a ser respeitado pelos hipócritas." A situação se agravou quando chegou uma visita inesperada. Dom Tomás, o antigo patrão de Esperança, apareceu na hacienda numa carruagem alugada, com o rosto vermelho de raiva e olhos injetados de vinho. Rafael o recebeu no salão principal, mantendo a cortesia embora a tensão fosse palpável. "Dom Tomás, que o traz aqui?" "Vim buscar o que é meu", respondeu Tomás, cambaleando ligeiramente. "Esperança foi criada por mim. É como uma filha. Não permitirei que seja desonrada por um nobre devasso." A acusação fez Rafael se endireitar como mola comprimida. "Cuide com suas palavras, senhor. Minhas intenções com Esperança são completamente honoráveis." "Honoráveis?" Tomás riu com amargura. "Que honra há em seduzir uma órfã indefesa? Todo mundo sabe que os nobres brincam com moças da nossa condição e depois as descartam." Esperança apareceu na porta do salão, alertada pelo tom elevado das vozes. Quando viu Tomás, seu rosto empalideceu. "Dom Tomás, não deveria ter vindo." "Não deveria?" Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com possessividade doentia. "Esqueceu quem a criou? Quem lhe deu teto e comida quando as freiras não a quiseram mais?" "Nunca esqueci", disse Esperança com dignidade. "Mas também não sou sua propriedade." "Não?
Então prove. Venha comigo agora, volte para seu lugar e esqueceremos esta loucura. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Tomás e Esperança. A senhorita fica aqui por sua própria vontade. E se tentar forçá-la, terá que enfrentar as consequências. Tomás riu com desprezo. Consequências? De um conde que se rebaixa a amar bastardas? Sua própria nobreza ri de você pelas costas, Rafael de Mendoza. E quando se cansar desta fantasia, Esperança ficará marcada para sempre. As palavras de Tomás encontraram o alvo certeiro. Esperança sentiu cada sílaba como chicotada, porque no fundo temia que pudessem ser verdadeiras. Rafael percebeu a dor em seus olhos e sua raiva explodiu. Saia de minha casa, agora, antes que eu faça algo de que possamos nos arrepender. Tomás partiu com ameaças veladas, mas sua visita havia plantado sementes de dúvida que cresceriam como ervas daninhas. Esperança se tornou mais retraída, questionando constantemente se não estava arruinando a vida do homem que amava. Durante o jantar daquela noite, Carmen percebeu a tristeza que pairava sobre a mesa. Por que todos estão tão sérios? Perguntou a menina. Fizemos algo errado? Rafael trocou olhares com Esperança. Não, pequena. Apenas alguns adultos tolos estão dizendo coisas que não deveriam. Sobre Esperança, Carmen franziu o senho. Mas ela é boa. Mamá teria gostado dela. A inocência da criança cortou através da tensão como raio de sol atravessando nuvens. Esperança sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como pode ter tanta certeza, querida? Porque quando você toca piano, ouço mamá cantando junto. E quando você me abraça, sinto o perfume dela. Carmen pegou a mão de Esperança. Acho que ela mandou você para cuidarmos uns dos outros. Naquela noite, Rafael encontrou Esperança no jardim de inverno, observando as estrelas através do vidro. Havia nela uma melancolia que o preocupava. Em que pensa? Se não seria melhor partir? Respondeu ela honestamente. Antes que o escândalo destrua você e Carmen. Rafael se sentou ao lado dela no banco de ferro forjado. Esperança, se você partir, será o escândalo que me destruirá, não o contrário. Mas sua posição social não vale nada sem você. Ele pegou suas mãos entre as suas. Prometa-me uma coisa. Qualquer que seja a tempestade que venha, enfrentaremos juntos. Não fuja de mim. Esperança olhou nos olhos dele e viu ali um amor tão profundo que a fez esquecer momentaneamente todos os medos. Prometo. Mas as tempestades estavam apenas começando. E em breve, forças mais poderosas que a fofoca social tentariam separá-los para sempre. Que provações ainda aguardavam seu amor? E será que conseguiriam manter a promessa de enfrentar tudo juntos? Ultimato do coração. O inverno de 1848 trouxe mais que frio a Castilha. Trouxe a tempestade social que Rafael e Esperança temiam. A aristocracia local havia se unido numa campanha silenciosa, mas eficaz, para isolá-los completamente. Dom Fernando de Altamirano liderava o movimento, organizando reuniões onde a situação escandalosa dos Mendoza era discutida com falsa preocupação. Cartas foram enviadas às autoridades eclesiásticas e civis, questionando a moralidade de Rafael e sugerindo que Esperança fosse enviada para um convento distante. A pressão culminou numa manhã gélida de fevereiro, quando uma delegação da nobreza local apareceu na hacienda. Eram 5 homens solenes vestidos de preto como corvos, liderados por Dom Fernando e acompanhados pelo padre Anselmo, um clérigo austero que servia a diocese regional. Rafael os recebeu no salão principal, mantendo a compostura embora soubesse que enfrentava uma batalha decisiva. Esperança ficou no andar superior com Carmen, mas podia ouvir cada palavra através das paredes espessas da casa antiga. Rafael, começou Dom Fernando com falsa cordialidade, viemos como amigos preocupados com seu bem-estar e o de sua filha. Aprecio a preocupação, respondeu Rafael friamente, mas posso assegurar que estamos todos muito bem. Padre Anselmo se adiantou, suas mãos magras entrelaçadas. Meu filho, a situação que criou é motivo de escândalo para toda a região. Uma relação entre você e uma órfã de origem duvidosa não só mancha sua reputação, como dá mau exemplo aos fiéis. Origem duvidosa? Rafael se endireitou. Esperança é irmã de minha falecida esposa. Há documentos que comprovam isso. Dom Fernando riu com desprezo. Documentos que você mesmo providenciou, Rafael. Todos sabemos como essas coisas podem ser arranjadas. A acusação de falsificação
fez Rafael cerrar os punhos. Como ousa sugerir? Não estamos aqui para discutir a autenticidade de papéis, interrompeu outro nobre, Dom Rodrigo de Salamanca. Estamos aqui para oferecer uma solução. Que solução? Padre Anselmo abriu uma pasta de couro e retirou documentos oficiais. A igreja está disposta a aceitar a moça no convento de Santa Clara, em Galícia. Longe daqui onde poderá servir a Deus, longe das tentações mundanas. Em troca, esta situação será esquecida. Rafael sentiu o sangue ferver. E se eu recusar? Dom Fernando sorriu friamente. Então enfrentará as consequências. A nobreza de Castila não continuará a fazer negócios com você. Seus vinhos não serão comprados, suas terras serão boicotadas. Sua filha crescerá marcada pelo escândalo do pai. As palavras atingiram Rafael como punhais. Ameaçar Carmen era cruzar uma linha inviolável. Saiam de minha casa, agora. Pense bem, Rafael, disse Padre Anselmo, levantando-se. Tem 3 dias para decidir. Depois disso, tomaremos medidas mais definitivas. Quando a delegação partiu, a hacienda ficou envolta num silêncio sepulcral. Rafael subiu lentamente as escadas e encontrou Esperança no corredor, pálida como cera. Ouviu tudo. Não foi uma pergunta. Sim, sussurrou ela. Rafael, talvez devêssemos considerar... Jamais, cortou ele ferrenhamente. Não vou deixar que esses hipócritas ditem minha vida. Mas Carmen, eles ameaçaram Carmen. Carmen ficará bem. É uma Mendoza, e os Mendoza não se curvam a chantagistas. Naquela noite, Esperança mal conseguiu dormir. A ameaça contra Carmen a atormentava mais que qualquer coisa que pudessem fazer a ela. A menina era inocente e não merecia pagar pelos pecados dos adultos. Ao amanhecer, tomou uma decisão que partiu seu coração, mas que sabia ser necessária. Encontrou Rafael no estábulo, selando seu cavalo para a cavalgada matinal. Havia determinação em seus movimentos, mas ela conhecia-o bem o suficiente para perceber a tensão que ele tentava esconder. Rafael, chamou ela suavemente. Ele se virou, e o sorriso que lhe dirigiu não conseguiu mascarar a preocupação em seus olhos. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Não, respondeu ela honestamente. E você também não. Rafael suspirou e largou as rédeas. Esperança, sei o que está pensando, mas não vou permitir que... Shh! Ela colocou o dedo nos lábios dele. Deixe-me falar. Respirou fundo, reunindo coragem. Vou aceitar a proposta do convento. O quê? Rafael recuou como se tivesse levado um soco. Esperança não... É a única forma de proteger Carmen. E você? Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas sua voz permanecia firme. Não posso permitir que uma criança inocente sofra por causa do que sinto por você. Rafael a segurou pelos ombros. Não aceito isso. Não aceito que se sacrifique por causa desses covardes. Não é sacrifício se for por amor, sussurrou ela. E eu amo vocês dois demais para vê-los destruídos. Esperança, por favor. Minha decisão está tomada. Ela se afastou, sabendo que se permanecesse em seus braços, perderia a força necessária. Vou escrever ao Padre Anselmo hoje mesmo. Rafael observou-a se afastar, sentindo seu mundo desmoronar novamente. Mas desta vez não ficaria passivo. Se Esperança estava disposta a se sacrificar por amor, ele também estava. O clímax da verdade. A carta de Esperança ao Padre Anselmo foi enviada naquela manhã, mas antes que chegasse ao seu destino, o destino decidiu jogar sua última carta. Dom Patrício retornou de uma segunda viagem a Valladolid, desta vez carregando algo que mudaria tudo. Uma confissão escrita de uma freira moribunda do antigo convento de Santa Isabel. Irmã Magdalena, em seu leito de morte, havia decidido confessar os pecados que carregara por quase 20 anos. Sua carta, ditada a um escrivão e testemunhada por 3 pessoas, revelava todos os detalhes sórdidos do escândalo. Em nome de Deus Todo-Poderoso e para a salvação de minha alma, confesso que participei da venda ilegal de órfãs entre os anos de 1828 e 1830. 2 irmãs gêmeas, nascidas em 1825, foram separadas em março de 1829. Uma foi vendida à família Mendoza de Valdemar por 500 moedas de ouro. A outra foi enviada ao convento de Santa Teresa com nome falso, para que nunca fosse encontrada. As crianças se chamavam Soledad e Esperança Vasques, filhas de Dom Miguel Vasques, que morreu na guerra, e Dona Isabel Vasques, que morreu no parto.
Que Deus me perdoe por ter separado duas almas gêmeas. Rafael leu a confissão 3 vezes, antes que as palavras penetrassem completamente em sua consciência. Esperança não era apenas irmã de Soledad. Ela também tinha direito ao nome de família. Tinha uma linhagem nobre que havia sido roubada dela. Com a carta em mãos, Rafael cavalgou como o vento até Santa Catalina, onde Esperança havia ido se despedir de alguns conhecidos antes de partir para o convento. Encontrou-a na igreja, ajoelhada diante do altar, rezando com o rosário de pérolas de Soledad. Esperança, chamou ele ofegante. Esperança, pare tudo. Não vá para o convento. Ela se virou surpresa. Rafael, o que faz aqui? Tenho algo para lhe mostrar. Algo que muda tudo. Ele lhe estendeu a confissão. Leia. Esperança pegou o papel com mãos trêmulas. Conforme lia, seus olhos se arregalavam e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Esperança Vasques, murmurou ela. Esse é meu verdadeiro nome. Você não é apenas irmã de Soledad, disse Rafael, ajoelhando-se ao lado dela. Você é filha de nobres, tem tanto direito a um título quanto qualquer um daqueles hipócritas que tentaram nos humilhar. Mas isso não muda nada, protestou ela. O escândalo ainda muda tudo, interrompeu Rafael. Agora temos a prova. Você não é uma órfã de origem duvidosa. É Dona Esperança Vasques, de linhagem tão pura quanto a minha. Naquele momento, como se o destino quisesse adicionar drama à revelação, as portas da igreja se abriram com estrondo. Dom Fernando e seus companheiros entraram como tempestade, seguidos pelo padre Anselmo. Onde está a criada? Rugiu Fernando. Deve partir hoje mesmo para... Parou ao ver Rafael ajoelhado ao lado de Esperança, ambos segurando um documento. A criada. Rafael se levantou lentamente, sua voz gélida como inverno. Refere-se a Dona Esperança Vasques, filha de Dom Miguel Vasques de Salamanca? Fernando empalideceu. Do que está falando? Rafael leu a confissão em voz alta, cada palavra ecoando nas abóbadas sagradas da igreja. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Padre Anselmo foi o primeiro a se recuperar. Mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que... Não muda o quê? Rafael se adiantou. Que um nobre está amando uma nobre, que duas pessoas de linhagem adequada desejam se casar. Mas ela é irmã de sua falecida esposa, protestou Dom Rodrigo. Irmã que nunca conheceu, criada longe da família, replicou Rafael. Não há impedimento legal ou moral. Consultem os cânones da igreja. Esperança se levantou e havia nela uma dignidade nova, como se conhecer seu verdadeiro nome tivesse despertado sangue nobre adormecido. Senhores, disse ela com voz clara, agradeço a preocupação com minha alma, mas minha decisão é permanecer ao lado do homem que amo e da criança que me considera família. A mudança em sua postura, em sua forma de falar, era notável. Não era mais a órfã tímida da posada, mas uma mulher consciente de seu valor e direitos. Fernando, percebendo que havia perdido a batalha, tentou um último ataque. Documentos podem ser falsificados. Confissões podem ser compradas. Então sugiro que investiguem, disse Rafael calmamente. Os arquivos de Valladolid confirmam cada detalhe. E tenho certeza de que Dona Esperança ficará feliz em submeter-se a qualquer teste que queiram fazer. Padre Anselmo, homem sábio apesar de austero, percebeu que o vento havia mudado de direção. Se os documentos são autênticos, então realmente não há impedimento. Mas a rapidez desta união pode causar comentários. Que comentem, disse Rafael pegando a mão de Esperança. Prefiro ser comentado por ser feliz do que respeitado por ser miserável. Quando os homens saíram da igreja derrotados, Rafael e Esperança ficaram sozinhos diante do altar. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas de alívio. É real? Realmente somos livres para nos amar? Mais que livres, sussurrou Rafael, beijando suas mãos. Fomos abençoados, mas ainda havia uma última tempestade por enfrentar, a mais perigosa de todas, porque viria de quem menos esperavam. A fúria do abandono. A notícia da descoberta da verdadeira identidade de Esperança se espalhou pela região como vento em campo aberto, mas enquanto uns se curvavam diante da evidência, outros reagiam com fúria ao verem seus planos frustrados. Dom Tomás foi um deles. Quando soube que sua filha adotiva era na verdade uma nobre de linhagem antiga, algo se quebrou em sua mente. Todos os anos de controle, de ter Esperança sob seu poder como possessão valiosa,
desmoronaram num instante. Foi numa tarde tempestuosa de março que ele apareceu na vila de Santa Catalina, completamente bêbado, gritando pelas ruas que havia sido traído, que Esperança era uma ingrata que havia se esquecido de quem a criara. As notícias chegaram à hacienda através de um jovem mensageiro que cavalgou sob chuva torrencial para avisar Rafael. Esperança empalideceu ao ouvir o relato. Ele está fora de si, disse o rapaz, ainda ofegante. Jura que vai à igreja no domingo para contar a todos que a senhora é uma impostora, que os documentos são falsos. Rafael franziu o senho. Domingo é quando os banes de nosso casamento serão anunciados. Ele sabe disso, confirmou o mensageiro. Disse que vai impedir a cerimônia, custe o que custar. Esperança se levantou, preocupação gravada em seu rosto. Não posso permitir que ele cause mais escândalo. Talvez eu deva ir falar com ele. Absolutamente não, disse Rafael firmemente. Um homem bêbado e ressentido é perigoso. Não vou expô-la a isso. Mas Tomás não esperou até domingo para agir. Na manhã de sábado, durante a missa matinal na igreja de Santa Catalina, ele apareceu cambaleando pelos corredores sagrados. Padre Antônio, o jovem vigário local, tentou contê-lo. Dom Tomás, por favor, este é lugar sagrado. Sagrado? Rugiu Tomás. Nada há de sagrado em mentiras e traições. Havia cerca de 30 fiéis na igreja, incluindo algumas senhoras da vila que cochichavam nervosamente. Tomás subiu alguns degraus em direção ao altar e se virou para a congregação. Todos vocês estão sendo enganados, gritou ele. Esperança de la Cruz é uma impostora. Eu a criei desde criança, sei de onde veio. Não é nobre coisa nenhuma. Murmúrios de choque atravessaram a igreja. Padre Antônio tentou novamente. Dom Tomás, se tem acusações a fazer, há formas apropriadas. Formas apropriadas? Tomás riu amargamente. Como Rafael de Mendoza comprando documentos falsos para justificar sua luxúria. Foi nesse momento que Rafael e Esperança chegaram à igreja, alertados por um dos fiéis que havia corrido até a hacienda. Ao vê-los entrar, Tomás perdeu completamente o controle. Aí estão eles, o nobre devasso e a bastarda ingrata que se esqueceu de quem a criou. Rafael deu um passo à frente, sua voz cortando o ar como lâmina. Basta. Saia da igreja imediatamente, ou chamarei as autoridades. Autoridades? Tomás desceu os degraus cambaleando. Você que deveria ser preso por falsificação. Foi quando ele se dirigiu à Esperança que a situação se tornou verdadeiramente perigosa. Tomás se aproximou dela com olhos injetados de ódio. 20 anos te criei como filha, te dei comida, teto, trabalho. E assim me agradeces? Fugindo com o primeiro nobre que te prometeu sedas e joias? Dom Tomás, disse Esperança com voz trêmula, mas firme, sempre serei grata por tudo que fez por mim, mas não posso viver minha vida apenas em gratidão. Não pode? A mão de Tomás se moveu rapidamente, tentando agarrar o braço dela. Foi quando Rafael interviu. Com um movimento rápido, interpôs-se entre Tomás e Esperança, empurrando o homem bêbado para trás. Não ouse tocá-la. Tomás, desequilibrado pelo álcool, tropeçou e caiu, batendo a cabeça num banco de madeira. Por um momento terrível, ficou imóvel no chão de pedra da igreja. Padre Antônio correu para ajudá-lo, e alguns homens da congregação se aproximaram. Tomás estava consciente, mas atordoado, sangue escorrendo de um corte na testa. Viram? Murmurou ele fracamente. Viram como me tratam? Como tratam um homem honesto que só queria proteger sua filha? A cena era constrangedora, dolorosa. Esperança sentia o peso de todos os olhares, algumas pessoas murmurando com desaprovação. Mesmo sabendo que Tomás estava errado, não conseguia sentir raiva dele. Apenas uma tristeza profunda. Rafael se abaixou ao lado do homem caído. Dom Tomás, vou providenciar cuidados médicos, mas depois disso, quero que se afaste de nós. Definitivamente. Tomás foi levado por alguns homens da vila e a igreja se esvaziou lentamente, deixando Rafael e Esperança sozinhos diante do altar manchado de sangue. Isso não vai passar despercebido, murmurou Esperança. As pessoas vão comentar que você agrediu um homem mais velho. Eu não o agredi, protestou Rafael. Apenas o impedi de machucá-la. Sei disso, mas as pessoas veem o que querem ver. Rafael pegou suas mãos, beijando-as suavemente. Esperança, não importa o que digam. No domingo, diante de Deus e dos homens, você será minha esposa.
e nada nem ninguém impedirá isso. Mas enquanto saíam da igreja sob olhares curiosos e línguas ferinas, ambos sabiam que a batalha final ainda estava por vir, e que às vezes as vitórias mais doces carregam o sabor amargo do sacrifício. Como enfrentariam os últimos obstáculos que se erguiam entre eles e a felicidade? E será que o amor seria suficiente para superar todas as tempestades?